Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje acredito que seja a nossa última aula de Word para formatação de um TCC. Eu vou passar para vocês hoje como que a gente vai fazer a formatação de quadros, tabelas e figuras, ou as imagens. Tá? Bom, existem algumas diferenças básicas entre elas que estão aqui, tá? Eu peguei desse site de diferenças. Quais são as diferenças? Eu vou explicar e depois eu disponibilizo esse arquivo já pronto para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Qual é a principal diferença entre um quadro e uma tabela? Ambos, eles podem ser muito parecidos, mas existe uma grande diferença no que vai ser incluído dentro de um quadro ou dentro de uma tabela. Então, pessoal, dentro de uma tabela, nós sempre vamos usar dados quantitativos, ou seja, aqueles dados que apresentam números que a gente possa fazer uma comparação. Tá? Então, vejam, não é só porque vai existir um número lá dentro que quer dizer que aquilo é uma tabela, tá? Aquilo vai ser uma tabela quando são dados comparativos, que a gente vai sempre comparar com alguma coisa. Tá? Agora, se for apenas números qualitativos, ou seja, aqueles números que não vão me fazer uma comparação, está ali só para informar, por exemplo, um ano, uma data, né, coisas assim, então não há necessidade de ser uma tabela, isso seria um quadro. Então o quadro ele vai ser normalmente quando a gente tem apenas textos ou apenas informações que a gente não vai fazer comparações numéricas, tá bom? Então, este daqui, por exemplo, que é uma explicação da diferença do que é uma tabela, do que é um quadro, do que é uma figura, isso daqui, pessoal, ele é um quadro, ele não é uma tabela, porque eu estou mostrando para vocês qualidades e não estou mostrando quantidades, eu não estou fazendo comparações numéricas. Bom, este outro aqui já é uma tabela que eu estou fazendo uma comparação numérica, o preço do arroz, o valor total, né? Então eu tenho números aqui, eu tenho cálculos que são feitos aqui, ou seja, há comparações em cálculos que eu posso fazer, inclusive com os preços atuais. Isso daqui são preços de 2001, tá? Que eu peguei de diversos sites da internet, mas isso foi um quadro, uma tabela, desculpa, que eu criei. E aí vocês já vão entender a grande diferença, tá bom? Então existe uma pequena formatação quando a gente tem mais de 3 ou 4 quadros, ou mais de 3 ou 4 tabelas, ou mais de 3 ou 4 figuras, nós precisamos incluir a nossa lista de figuras, a nossa lista de quadros, tá? Nossa lista de tabelas. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos à formatação de ambos. Como eu faço para inserir, se eu quiser criar por mim mesmo uma tabela, um quadro, assim por diante? Aqui no menu inserir, nós temos a opção de tabela. Sempre no Word ele vai ser encarado como tabela, tá? E aqui nós podemos escolher quantas linhas e quantas colunas isso vai ter. E podemos digitar manualmente todos os títulos e tudo mais. Então, o que eu fiz aqui nesse caso foi digitar de forma manual, tá? Só que na verdade eu trouxe do Excel. Talvez fique mais fácil para vocês quando forem fazer um quadro, uma tabela, trabalhar com o Excel e depois só copia de lá e traz para o Word. O Excel vai ser a nossa próxima atividade, tá? Nossas próximas aulas. Bom, então aqui eu posso criar eu mesmo a minha tabela. Professor, mas não tem a quantidade de linha ou a quantidade de coluna aqui no menu inserir. O que eu posso fazer? Basta simplesmente clicar aqui em inserir tabela e eu escolho quantas linhas e quantas colunas essa tabela vai ter. Bom, depois de criado e digitado, claro que eu não vou ficar perdendo tempo aqui digitando, né? Como que eu faço então a formatação de um quadro ou de uma tabela? Bom, a princípio, para formatar, pessoal, nós temos que selecionar a tabela como um todo e a gente precisa definir onde teremos linhas divisórias, tá? Linhas ou colunas.
Como que a gente faz então para criar aqui? Nos quadros, eles vão ser fechados lateralmente e terão todas as linhas e todas as colunas, tá bom? Então, nós podemos ver nesta opção aqui, parágrafo, tá? E já tem aqui a opção de bordas, tá? A gente pode escolher para todas, ou quando a gente clica em uma tabela, eu posso simplesmente vir aqui na guia de design, e aqui eu tenho diversas opções da minha tabela. Aqui eu posso escolher dentre uma série de opções de tabela, um layout que mais me agradar, tá? Então, eu posso escolher esse, por exemplo, em azul. E o bacana, pessoal, é que ele também já deixa a diferença de linhas, fundo, né? O sombreamento de cada linha, para poder diferenciar de forma fácil, tá? Então eu posso vir aqui em design. Aqui eu tenho todas as opções de formatação da tabela. E aqui em layout eu tenho opções, pessoal, do layout da minha tabela, quantas linhas, se eu quero adicionar linhas, se o meu texto vai estar alinhado, a direção do texto. Então vamos supor que o formato eu gostaria que não tivesse assim, estivesse de cima para baixo, de baixo para cima. Eu posso clicar aqui em direção do texto, tá? Eu tenho a opção de alterar as margens da célula, né? Cada quadradinho desse é chamado de célula. A gente vai ver isso lá no Excel, né? Nós podemos também, vamos supor que essa daqui eu gostaria que fosse junto, tudo junto, fosse uma coluna só, ao invés de duas. Eu posso selecionar as duas, clicar aqui, ó, em mesclar e pronto, ela vai virar tudo uma só, né? Aí eu posso colocar no meio o meu texto, né? Tem que apagar aqui. Aí, pronto. Eu posso colocar o meu texto no meio, tá bom? Ou então não, tenho uma linha só aqui, uma coluna só, eu quero dividir. Então eu posso colocar aqui, ó, dividir células. E aí eu escolho quantas colunas e quantas linhas, pronto, ela vai ser dividida e volta a ficar como estava antes, tá bom? Bom, se eu quiser cadastrar isso, se eu quiser fazer alterações aqui manuais, eu posso simplesmente vir aqui no design e escolher o sombreamento por mim mesmo, tá? Eu não preciso usar esses estilos prontos. Posso fazer o sombreamento do jeito que eu quiser. Formatação de texto dentro da tabela é como a gente já viu até hoje, fazendo as formatações aqui pela fonte, né? Posso alterar também a cor do texto. Nesse caso aqui, pessoal, a regra de formatação, eu posso usar cores se eu quiser fazer diferenciações para ficar fácil de visualizar os dados, tá bom? Bom, como então eu faço para criar? Qual é a formatação de título de um quadro ou de uma tabela? Vamos falar do quadro primeiro. O título dele tem que ser numerado e vai na parte de cima. Mas eu vou fazer assim, quadro 1, e escrever o meu título? Não, pessoal. Existe uma forma de fazer isso automático, e não importa quantos quadros eu tiver, a numeração vai ficar automática. Como? Posso fazer assim, ó. Clico com o botão direito em cima dessa seta quádrupla aqui, né? E clico em inserir legenda. Olha que bacana. Aí ele vai me perguntar se é tabela, se é figura, se é equação, e o quadro não existe. Eu vou ter que criar um rótulo novo, tá? Tabela, que é a de baixo, eu já tenho, mas quadro não existe. Então eu tenho que clicar aqui, ó, em novo rótulo e selecionar quadro, tá bom? Não precisa colocar um número, o número ele vai ser automático, ok? Quadro 1, pronto, eu criei um novo rótulo, já existe aqui, quadro 1. E aqui eu coloco simplesmente o título desse quadro. No quadro 1, explica a diferença entre tabelas, quadros e figuras. Esse é o título do meu quadro. E onde vai ser posicionado para todos, para quadros, tabelas e para figuras. O título vai sempre acima e abaixo dele vai a fonte de onde foi extraído essa informação, esse quadro, essa tabela ou essa imagem.
Bom, então aqui, ó, nesse pedaço onde tem posição, vamos colocar acima do item selecionado. Cliquei em OK, pronto. Tá aqui, ó, já tá lá o quadro 1, diferença entre tabelas. Vocês podem ver que a numeração, ó, ele fica até diferente porque é automático. Uma coisa que a gente vai precisar fazer é configurar configurar aqui a fonte, né, do título. Qual é a fonte? Também é Arial 12. Como que a gente faz isso? De forma também automática. Existe um estilo, como a gente já viu, chamado de legenda. A gente pode modificá-lo e escolher Arial 12. Não é itálico, não é negrito. A cor é automático. Pronto, agora todas as legendas que eu fizer vão ser automaticamente desse formato, tá bom? E a gente sempre coloca aqui, ó, no início do quadro, tá bom? A fonte, pessoal, é a mesma coisa. A fonte não precisa ser automática. A fonte a gente vai digitar de forma manual, tá? Porque é só o que a gente vai explicar, né? Vai dizer de onde tirou, então não precisa ter nada automatizado aqui. Basta digitar fonte, 2 pontos e coloca lá o que de onde foi tirado. Bom, uma outra coisa que a gente precisa pensar é que não só a formatação do texto, mas a formatação da tabela dentro da nossa página. Ela tem que ser centralizada, pessoal. Então, se ela ficar alinhada à direita, alinhada à esquerda, vai estar errado. A gente tem sempre que mantê-la centralizada. Ó, já até alterou aqui, vou precisar mudar para o quadro acompanhar. Aqui também. Sempre centralizado, tá bom? Nunca a gente vai deixar alinhado à esquerda ou à direita. Bom, aqui o quadro já está ok. Se eu tivesse outro quadro, eu não vou fazer nenhum outro quadro, eu vou jogar aqui antes de conclusão. Eu vou colocar um outro quadro para vocês verem como é que vai ficar. Colei o mesmo quadro, vou fazer uma legenda nele, ó. Botão direito, inserir legenda, quadro, já apareceu aqui quadro 2, formatação de tabelas, tá? Dei OK, pronto, o quadro 2 já veio para cá, vou alinhar esse texto, vou confirmar se está selecionado e aqui eu vou digitar a fonte novamente, tá bom? Sempre assim, tá? E a tabela? Como que fazemos a formatação de uma tabela? Primeiro, a gente tenta sempre não deixá-la dividida, tá? Podem ver que eu criei uma quebra de página para garantir que ela inicie na parte inicial da página, né? Que ela se inicie nessa parte da página. E que há a possibilidade, alguns casos, que eu tenha que dividir só quando for muito grande que ultrapasse a página, mas tentar sempre manter uma tabela ou um quadro na mesma página, porque aí a gente consegue fazer comparações, tá? Então, primeira coisa, eu vou selecionar, vou centralizar, tá bom? Aí, como que é a formatação de uma tabela? Eu vou lá pelo layout do design, que lá vocês já vão ver. As tabelas, elas não podem ser fechadas na lateral, tá bom? E também não vão ter linhas na vertical, somente na horizontal. Então aqui não tenho nenhuma, que é desse jeito, mas aqui eu tenho, ó. Talvez eu coloque uma linha só para dividir aquilo que é título dela, tá bom? Então, pessoal, é isso. Quando é tabela, eu nunca posso fechar as laterais, sempre tenho que manter as laterais abertas, tá bom? Ainda não gostei desse. Eu tenho que colocar linhas dividindo, tá? Linhas, pronto, isso é uma tabela. Isso daqui ficou como sendo uma tabela, tá bom? Vou centralizar novamente. O atalho para centralizar, pessoal, é Ctrl E, tá? Pronto, está centralizado. E agora vamos precisar colocar o nosso título. Botão direito é a mesma coisa, inserir legenda, só que agora não é quadro, tá, gente? Agora é tabela. Tabela 1, preços de
alimentos. Pronto. Tabela 1. Um detalhe aqui que vocês podem ver que dentro dessa tabela não existe fonte, tá? Existem duas formas quando nós que fizemos o quadro, quando nós que fizemos a tabela. Nós podemos colocar fonte próprio autor, ou nós podemos deixar em branco que já fica subentendido que foi nós que criamos, tá bom? Então, tudo que a gente coloca no nosso texto que a gente não cita fonte, significa que foi a gente que escreveu. Já é subentendido isso, né? Como é o nosso TCC, é o nosso trabalho, isso é subentendido. Bom, então, tabela 1. Se eu tivesse outra tabela, vou colocar aqui, simplesmente faria igual. Botão direito, inserir legenda. Olha lá. Aqui já está como tabela, né? Então, não preciso trocar. Tabela 2, preço de alimentos, sei lá, 2020, vamos supor. Tá? Aí já fica aqui o nosso título. E já vem numerado de forma automática. Uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem é o seguinte. Aqui é quadro 2, certo? Se eu colocar um outro quadro aqui no meio e inserir a legenda, colocar como quadro, vocês vão ver que ele vai ser o quadro 2, porque veio antes daquele que eu acabei de mostrar. Eu vou colocar aqui só como teste para não perder tempo. Então esse ficou como quadro 2 e vocês vão reparar que aquele quadro de baixo virou quadro 3, ou seja, essa numeração não preciso me preocupar, ficar voltando, vendo qual é a numeração. Tá bom, pessoal? Então, essa é a formatação de quadro e de tabela. E da figura? Em relação à figura, basta trazer da internet, da onde você pegou, ou você mesmo criar. Botão direito, inserir legenda. E aí colocaremos como figura. E aqui vamos colocar logo da ABNT. Cliquei em OK, pronto, ficou como figura 1. Novamente, tem que ficar à esquerda aqui da imagem, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar o meu texto à esquerda e vou puxar o meu recuo à esquerda para bater. O mesmo vale aqui para a fonte, tá? O recuo vocês já viram nas aulas anteriores, mas se alguém tiver alguma dúvida, podem me procurar, tá bom? Então tá aqui, pessoal, olha só, todos as nossas tabelas, os nossos quadros e as nossas imagens, todas já com título, numerados, beleza. O que falta ainda agora? Vai faltar a gente criar as listas de figuras, as listas de tabelas e as listas de quadros. Como faz isso? Lá no início. Eu vou pausar aqui até achar a posição e já volto, tá? Bom, pessoal, achei aqui, ó, depois de Abstract, tá? Nós temos lista de ilustrações, que são as listas das imagens, tá? Figura 1, figura 2, foi como a gente chamou. Então, como que a gente faz para inserir o índice? Que é automático, vocês não precisam fazer de forma manual. Veio aqui em referências, inserir índice de ilustrações. Aqui a gente vai selecionar qual é o tipo de legenda que a gente criou. Então, inserir índice de ilustrações. E aqui ele pergunta qual o nome das legendas que a gente vai querer inserir. Agora, como é de figura, eu vou inserir das imagens, tá? Dei OK. Pronto. Por enquanto eu só tenho uma imagem. Quando tem uma imagem só, não há necessidade de colocar. Mas quando o nosso trabalho começa a ter 3, 4 figuras, apesar de ser opcional, as boas práticas pedem para que a gente insira as listas de ilustrações. Tá? Agora aqui, ó, lista de tabelas. Então vamos colocar do mesmo jeito, ó, inserir índice de ilustrações. Que aí, nesse caso a gente vai colocar de tabela, ou seja, ele vai trazer todos os títulos de tabela que a gente colocou lá. Não existe lista de quadros, tá? Aqui criado. Então a gente pode criar lista de quadros. Vou colocar aqui como normal, porque ele
Lembrando que aqui a gente tem que seguir a onda de títulos, tá? Então é sempre negrito, todas em maiúscula, e isso não entra no sumário. Bom, aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou colocar como normal, vou tirar isso daqui, e aí vou colocar negrito, todas em maiúscula, tá? Todos os títulos que a gente tiver vai ser nesse formato. Normal, negrito, todas em maiúscula. E quando a gente tem algum título que não é numerado, ou seja, a partir lá da introdução a gente colocou número, né? Quando a gente tem algum título que ele não é numerado, pessoal, ele sempre vai centralizado, tá bom? E não tem recuo à esquerda, tá legal? Então, vamos lá. Não tem recuo à esquerda e é centralizado. Bom, agora faltou lista de quadros, que a gente vai inserir aqui agora. Referências, inserir índice de ilustrações, quadros. Pronto. Ok, pessoal, depois quando a gente for adicionando os nossos quadros, as nossas tabelas, basta vir aqui, ó, botão direito, atualizar campo, atualizar o índice inteiro e vai aparecer todos os novos itens de quadro, de tabela ou de imagens, ok? Então, eu acho, pessoal, que a partir disso a gente já consegue fazer uma formatação do nosso TCC. Essas são as ferramentas que vocês vão precisar para deixar o seu TCC pronto. E, antes que eu me esqueça, que eu quero muito passar isso para vocês, que é muito interessante, esse quadro aqui, ele parece estar um pouco espremido, certo? Ele parece mais achatado, as letras aqui estão mais achatadas, eu gostaria de deixar ele em formato paisagem, ou seja, folha deitada. Como eu faço? Então vamos lá, muita gente chega aqui, para nessa página, eu vou tirar um pouco desses espaços, vem aqui no layout e coloca a orientação como paisagem. Mas aí altera o trabalho inteiro, tudo. Como eu faço então para deixar somente esta página em formato paisagem? Bom, entra naquela questão de quebras de seção. Eu vou tirar essa quebra de página comum, agora tem que ser uma quebra de seção, tá bom? Vou lá em quebras, seção próxima página, ou seja, eu estou quebrando isso, daqui para frente é outra seção, e onde eu quero que acabe, eu faço uma nova quebra de seção, tá bom? Então, eu vou criar aqui outra quebra de seção próxima página. Então, se eu acessar o meu cabeçalho, vocês vão ver que aqui é a seção 3, dentro dessa minha tabela, onde tem essa tabela, é a seção 4, e aqui passa a ser a seção 5, ou seja, esta página, ou o conjunto de páginas, vai estar numa seção diferente. E aí, basta eu desvincular do anterior, ou seja, ela vai se comportar de uma forma diferente das outras. E essa seção 5 também vai desvincular, ou seja, a seção 5 não vai pegar nada dessa seção, nada que eu fizer aqui vai acontecer na seção 5, e essa seção 4 não vai pegar nada que eu fizer de alteração da seção 3, ou seja, ela está de forma independente agora. Se eu for aqui em layout, orientação e paisagem, apenas esta página virou paisagem, tá? É claro que agora ela passou a utilizar duas páginas, né? Mas depois a gente pode fazer alterações aqui para fazer caber, porque aí eu posso aumentar o tamanho das bordas aqui, ó. Opa, não selecionei aqui. E posso aumentar o tamanho das bordas, ó. Ela vai parar de consumir as duas páginas e aí fica um pouco mais bonito de ver, né? Aqui a fonte a gente vai ter que passar para baixo. Pronto. E aí a gente vai organizar aqui os títulos e a fonte, tá? Então somente esta página ficou
somente esta página ficou em paisagem, todas as outras ficaram em retrato. Isso é muito importante, que às vezes a gente quer fazer isso e fica difícil, a gente faz uma alteração, altera o trabalho todo. Eu acho que é bacana de mostrar para vocês também. Tá? Voltando aqui, então pessoal, como eu vinha falando no início, eu acredito que com todas essas ferramentas que eu passei para vocês, vocês vão ter capacidade de fazer uma formatação de um TCC. Dica: façam esse arquivo modelo, esse arquivo base, antes de começar a escrever o seu TCC. Porque quando você estiver escrevendo o seu TCC, você já tem tudo configurado. Quando você terminar a escrita dele, ele já vai estar formatado e você não vai ter aquele monte de trabalho para ver página que não deu certo, coisas, e ter que fazer tudo de uma vez. E a gente sabe que quando a gente está escrevendo um TCC, a gente tem prazo muito apertado, e se a gente puder não perder mais tempo com isso, a gente facilita a nossa vida, né? E o que eu sempre digo, eu não sei de quem é essa frase, acredito que seja um provérbio chinês. Se você quer cortar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro amolando um machado. Ou seja, se você quiser fazer a formatação do seu TCC de forma mais rápida, passe um tempo inicial antes de começar a escrever, perde um tempo aqui fazendo essas formatações, que aí você vai cortar a árvore na metade do tempo. Tá legal? Bom, eu espero que tenham gostado de todas essas dicas, de todas essas aulas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode me chamar lá no Teams, no Classroom, ou pode deixar um comentário no YouTube mesmo, que eu respondo vocês. Tá legal, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.